Candidato à presidência da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, está no nosso estúdio em Brasília e vamos falar sobre a disputa pelo comando da casa. Muito boa noite, deputado. Obrigada por atender aqui ao Expresso CNN. Muito obrigado, Carla. Boa noite a todos os que estão aí na mesa. Estou à disposição aqui para dar uma entrevista para o Expresso, com muito prazer. Deputado, já vou perguntar diretamente, gostaria de uma resposta também direta. O senhor é o candidato do presidente Jair Bolsonaro? Carla, eu sou o candidato a presidente da Câmara dos nossos partidos, dos partidos que fazem parte da nossa base. A nossa candidatura não é uma candidatura, bem francamente, de nenhum líder partidário, nem de cúpulas partidárias. Nós estamos trabalhando há muito tempo e o diferencial da nossa campanha é que nós temos um contato direto com os parlamentares, independentes de partido, independentes de tendências, de centro, de direita e de esquerda. Eu não rejeito apoio de ninguém, nem de nenhum partido, mas a eleição é uma eleição administrativa da casa, que tem a importância que tem, porque eu pondero sempre que aquela cadeira de presidente da Câmara é a cadeira mais importante da democracia no Brasil. Deputado, boa noite. Qual a diferença da sua candidatura para a do Baleia Rossi? Eu vou querer falar sobre a agenda econômica. No que muda a sua proposta de pauta para a agenda econômica tão necessária aí para o Brasil, para o que o Baleia Rossi propõe? Arrisco dizer que é muito parecida. Estou certo ou estou errado? Olha, absolutamente. As maneiras de agir das duas candidaturas são bastante diferentes. Eu me coloco em oposição ao modelo que está posto ultimamente na Câmara dos Deputados. O que eu proponho sempre, com muita transparência, é que a Câmara vai voltar a ter previsibilidade, o deputado vai voltar a ter voz e nós vamos respeitar as proporcionalidades da casa. Com isso eu quero dizer que todo mundo, todos os deputados, saberão com bastante antecedência o que nós vamos discutir, o que nós vamos fazer. Todo o centralismo dos últimos tempos na pauta da Câmara dos Deputados não contribuiu para que as pautas essenciais, e aí sim, as reformas, as discussões de matérias importantes, as criações de programas sociais, pudessem tramitar com tranquilidade. Sequer a instalação da CMO nós conseguimos no ano de 2020. Então, as pautas são parecidas, talvez, porque eu não uso, como foi feito hoje, no momento de pré-eleição, você vincular a furar o teto de gastos com irresponsabilidade fiscal para dizer que tem que convocar o Congresso para fazer uma prorrogação de auxílio sem dizer de onde vem o recurso. Nós tivemos o ano de 2020 para isso, nós vamos ter que ter uma priorização da PEC emergencial para que a gente possa discutir o enxugamento de despesa, que abra um espaço no orçamento para que aí sim a gente entre com um programa social capaz de atender as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e fora daquele alcance dos programas sociais e do cadastro único do governo. Mas a PEC emergencial, nesta sequência de reformas, a reforma administrativa e também a reforma tributária, nessa sequência, eu acho que serão as prioridades de reforma. Mas todo e qualquer projeto, Caio, que tenha maioria do Colégio de Líderes, porque a pauta não é do presidente e a Câmara não tem dono. A Câmara é a maior casa legislativa do país e ela precisa ter essa pauta dividida, discutida por maioria no Colégio de Líderes e submetida ao plenário sempre também por maioria. Thaís Arbex. Deputado, boa noite. O senhor já deu uma introdução ao assunto que eu queria colocar aqui, que é justamente essa defesa do seu adversário, o deputado Baleia Rossi, da convocação do Congresso para aprovar medidas em relação à Covid, principalmente a prorrogação do auxílio emergencial. O senhor já disse que não concorda, mas a gente tem um vácuo. A gente sabe que o Bolsa Família paga um valor menor e que a pandemia ainda está muito presente no nosso dia a dia. Como que vai ficar? O que dá para o Congresso, o que dá para a Câmara fazer para atender essas pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial, deputado? Thaís, a sua pergunta ela deixa muito clara a posição que nós estamos defendendo. Eu defendo e sempre falei, eu nunca falei só de auxílio nem de programas sociais em época de eleição. Se vocês pegam a minha vida, as minhas entrevistas, as minhas postagens, eu vinha tratando reiteradamente que todos os partidos de centro estavam à disposição do presidente da casa para discutirmos uma agenda de segunda a sexta para votarmos tudo que fosse possível e aproveitássemos
o período da PEC da guerra, onde nós não tínhamos os limites que estamos tendo agora em 2021. Então, no sentido restrito de tudo que o patrocinador da campanha do deputado Baleia pregou de responsabilidade ao teto de gastos, a pergunta que eu faço é de onde viriam os recursos para se bancar agora um alargamento do auxílio emergencial sem orçamento e aumentar a renda agora do Bolsa Família. Não, nós temos que voltar do recesso rápido em fevereiro, os partidos de centro independente de eleição unidos, que nós instalemos a comissão de orçamento de maneira rápida e acelerada, que nós votemos o orçamento e principalmente a PEC emergencial, para que nós tenhamos com muita responsabilidade, sem jogar com a vida de mais de 200 mil mortos, sem brincar com esse momento. Não é momento de fazer proselitismo político, é momento de responsabilidade, de conversa e de diálogo, mas com responsabilidade. E a partir de fevereiro, rapidamente se ajusta para que a gente tenha, a partir daí, uma votação de um programa rápido na Câmara e rápido no Senado, para que a gente implemente, sim, uma alternativa para essas pessoas que estão fora do cadastro único e que ficarão sem renda nenhuma num período. Mas eu prezo e rapidamente digo, e penso e torço, e estou trabalhando para que ainda agora, no mês de janeiro, o Brasil comece também a vacinar para diminuir essa pressão da pandemia na saúde da população brasileira e na economia. Pergunta de Fernando Molica agora. Deputado, boa noite. O senhor disse que não é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, mas há pautas na Câmara dos Deputados de muito interesse do presidente, genericamente chamadas de pauta de costumes. Tem aquela questão de diminuir a possibilidade de punição a policiais, educação domiciliar, também escola sem partido. O senhor, caso venha a ser presidente da Câmara, vai pautar esses temas? Molica, eu queria deixar bem claro definitivamente. Eu não nego o apoio de ninguém e não rejeito o apoio de nenhum deputado. A eleição da Câmara é uma eleição interna. Compete aos deputados escolherem o seu presidente para que, com independência, harmonia, sem criar atritos, mas, acima de tudo, com altivez, possa conduzir os processos naquela casa. Eu quero também deixar claro o seguinte, a pauta, muito embora é o presidente que leve ao plenário, por tradição, por democracia, por soberania, por diálogo, por construção, ela sempre foi construída no colégio de líderes que são eleitos pelos seus deputados. Para que a pauta seja construída, não cabe a mim, se for eleito, nem cabe ao atual presidente, fazer a pauta do Brasil ao seu gosto e ao seu bel prazer. Qualquer projeto, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, seja econômico, seja social, que tiver amadurecido na sociedade brasileira e que contar com a maioria da aprovação dos líderes da Câmara, ele será pautado no plenário. E o resultado será democraticamente resolvido no plenário daquela casa, por maioria também, respeitando o regimento, respeitando as minorias, respeitando os partidos que têm ideologias diferentes. O papel do presidente é estar ao centro do plenário, olhando para os dois lados e conduzindo com absoluta isenção. Então, não cabe neste momento de campanha nós dizermos aqui, eu vou pautar isso, eu vou pautar aquilo, eu vou pautar aquele assunto, ou não vou pautar aquele outro, ao meu bel prazer, ou eu vou engavetar. Ao presidente da Câmara não cabe ser líder de governo, mas também não cabe fazer oposição ao país, travar as pautas, porque amanheceu desse jeito. A gente precisa ter previsibilidade. O presidente da Câmara ele tem que acordar, trabalhar e dormir, o pessoal, a população, os deputados sabendo como ele vai se comportar, não com sobressaltos, não pautando matérias da madrugada para o dia seguinte, sem relator e sem relatórios. Essa imprevisibilidade, essa interrogação de um presidente, como ele vai se comportar, é muito ruim. Um sinal da língua portuguesa que um presidente da Câmara precisa ter é exclamação. Ele é aquilo e todo mundo sabe como ele vai se comportar. Ele tem que ser previsível e isso é o que nós vamos ser quando assumirmos a Câmara dos Deputados com a ajuda e voto de todos os nossos companheiros a partir do dia 1º de fevereiro. Deputado, o PT optou por apoiar a Baleia Rossi, mas foi uma vitória extremamente apertada. O senhor já disse que tem amigos dentro do PT e que o senhor não rejeita nenhum apoio. O que o senhor pretende fazer para conquistar esses votos? Que tipo de projetos o senhor pretende apoiar que sejam pautas da esquerda para poder conquistar esses outros votos também na esquerda? Olha, o que o deputado na casa ele se sente muito à vontade
é de fazer um acordo político e ter aquele acordo político honrado. E a minha tradição na Câmara dos Deputados é de cumprir os meus acordos, honrar as minhas palavras, trabalhar no sentido amplo para ir construindo esses acordos. Mas quando eles estreitam, a palavra dada tem que ser cumprida. Isso deixa todo mundo muito à vontade, porque eu sempre trabalhei democraticamente para dar espaço a todos por onde passei, como presidente da CCJ, como presidente da CMO, como líder do meu partido. Acordos no plenário e as amizades que nós fazemos no nosso dia a dia vêm com a convivência. E eu volto a dizer, essa eleição não é de bloco, essa eleição não é feita por bloco, essa eleição é feita por votos, votos dos parlamentares que vão escolher livremente o presidente que melhor se encaixe, que melhor se identifique com o seu perfil e que melhor represente o sentimento de autonomia do seu mandato. Muitos deputados hoje sequer têm voz e a voz todos vão ter, com o retorno da proporcionalidade, como eu disse, com o retorno da previsibilidade da pauta, com o retorno da votação de projetos de parlamentares toda quinta-feira de manhã, com acordo ou sem acordo, nós vamos para voto, e voto de maioria. Então isso é o que faz o diferencial. O fato de você não ter nenhum tipo de preconceito, saber o nome dos deputados, conversar com os deputados olhando no olho, como eu fiz ali ao longo dos meus 10 anos de mandato naquela casa, dão credibilidade, dão confiança. E você se elege presidente para justamente conduzir com isenção, dar espaço a todos e não ser dono nem da casa, nem da pauta, muito mais ousar ser maior do que a casa que você faz parte. Deputado, qual a sua avaliação sobre a condução pelo presidente Jair Bolsonaro da pandemia e da economia? Nosso ano de 2020 foi um ano muito atípico. Eu costumo dizer por onde ando que a nossa obrigação em Brasília é não atrapalhar o Brasil. O Brasil privado vai muito bem, o Brasil do campo vai muito bem, a indústria está voltando a se movimentar. Nós estamos com possibilidades muito claras de investimentos externos e internos para que a gente tenha um ano muito bom em 2021, apesar de todas as dificuldades. Nós temos e lidamos com um vírus muito complicado. E nós não lembramos, se nós voltarmos aí uns 10 meses atrás, o discurso do Ministério da Saúde, era: fique em casa, só vá para o hospital quando sentir falta de ar. Mudou completamente. Hoje é o primeiro sintoma, a maioria dos brasileiros procura logo o atendimento médico para evitar que os sintomas se agravem. Então, muita coisa mudou. A gente tinha a doença e pensava de não se reinfectar. Hoje já há casos possíveis de reinfecção. Então, tudo isso foi muito novo para muita gente. E uma coisa tem que ficar clara: a pandemia, ela não casa com a economia. Não tem jeito, nós temos que priorizar vidas. 200 mil mortes não é brincadeira. Todos têm o nosso sentimento, a nossa solidariedade. Mas a economia, se ela baixa, se ela cai, se ela fica fraca, piora mais ainda a situação dos hospitais, dos repasses, da saúde, da renda e aqueles tantos que não podem fazer pandemia, que tem que ir para a sua luta diária de arrumar o ganha-pão do seu dia para voltar em casa e dar dinheiro aos seus filhos. Então, essa dicotomia toda é muito difícil, é muita responsabilidade para qualquer governo, para qualquer parlamentar, para qualquer deputado, para qualquer senador. É muito fácil criticar e a gente tem que sempre se colocar para ajudar. Ser crítico quando precisa, ser duro quando precisa, ser proativo quando precisa, mas não ser defensivo e sabotador, muitas vezes, das pautas brasileiras. Nós poderíamos estar em outro patamar se em muitos momentos a presidência da casa não fosse usada como palanque para 22. Quando você bota a política na frente das prioridades do Brasil, as coisas geralmente dão errado e eu trabalho 24 horas para ter sempre discernimento nas minhas conversas, para saber da humildade e do tamanho de cada um dos 513 deputados, o que representam individualmente para o país. Thaís Arbex. Deputado, ontem o presidente falou que o Brasil pode enfrentar uma situação pior do que os Estados Unidos se não aprovar o voto impresso. A minha pergunta é, se o senhor apoia a proposta da deputada Bia Kicis, se vai pautá-la e se vai votar a favor do voto impresso? Olha, eu vou voltar mais uma vez o que é a minha máxima, Thaís. Ao presidente da casa não é função de pautar o projeto que ele concorde ou de engavetar o que ele não concorde. Os parlamentares precisam ter autonomia para discutir.
Nós precisamos tratar todos os assuntos com transparência, sejam eles quais forem. PEC do voto impresso, alteração de prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, altos salários, muitos assuntos que não andaram na Câmara, privatizações. Todos esses assuntos merecem o respeito da presidência da Casa para que sejam organizados, que o debate seja amplo, aberto, profundo, para que não possa acontecer, Thaís, na Câmara dos Deputados, que as versões fiquem maiores do que os fatos. Quando acontecem de votar alguma coisa soldada no plenário daquela casa, por ouvir o clamor das ruas, que muitas vezes são levadas a erro por matérias que são maltratadas, eu não digo nada da imprensa não, são redes sociais e muitas outras questões que andam às vezes em sentido contrário à realidade, a gente geralmente erra. E o que eu me comprometo com o Brasil, com os deputados, com a Câmara dos Deputados e com o país, é que nós vamos dar total liberdade para qualquer assunto ser discutido amplamente, tiradas-se as dúvidas e o plenário decidirá. Não é ser contra ou a favor uma matéria, é pautar as matérias que tenham amadurecimento, tá certo? E que tenham maioria. Se a PEC do voto impresso, para ser discutida, e eu vou aqui deixar claro, em todos os depoimentos que eu dou, eu acredito na justiça eleitoral, eu acho que as eleições são tranquilas e, como tranquilas, precisam, se tiver algum questionamento, tirar uma dúvida, uns 10%, 5%, 4%, um piloto, como houve no voto digital. Então, não há por que nós criarmos versões, não há por que nós fazermos celeuma para dizer que 2022 vai se invadir o Congresso brasileiro. Todo ato de violência, como foi praticado nos Estados Unidos, deve ser punido com rigor. A anarquia deve ser punida com rigor. Nós defendemos a democracia, mas defendemos, acima de tudo, que qualquer matéria sem preconceito de qualquer uma, nós temos que respeitar, mais uma vez eu digo, a pluralidade de pensamentos de deputados de correntes ideológicas. A deputada Bia Kiss tem essa pauta será tratada com respeito, dando a ela a oportunidade de debater na CCJ ou numa comissão especial, e se tiver acordo, vem a plenário, e se tiver voto, será aprovada, se não tiver, será rejeitada. Isso é do jogo democrático. Agora a pergunta de Fernando Molica. Deputado, eu queria insistir nesse ponto do voto impresso, mas eu queria a sua opinião sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele quase fez ameaças em relação a 22. Ontem ele disse que sem voto impresso em 2022 vamos ter um problema pior do que nos Estados Unidos. Ele praticamente antecipou uma crise. O senhor concorda com o presidente Jair Bolsonaro? Olica, eu não posso ser mais direto do que eu fui na minha resposta anterior. Tá? O presidente da Câmara ele tem que agir como magistrado, com equilíbrio, com imparcialidade. Eu volto aqui a fazer uma pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta, né? Você se lembra que depois da eleição do deputado Aécio Neves, quando ele era senador e concorreu à presidência da República, que perdeu para a presidente Dilma Rousseff, parece-me que o ex-presidente Fernando Henrique postou uma matéria, uma manchete, dizendo que teria que ter uma recontagem porque teve fraude eleitoral. E não teve essa celeuma. Porque as eleições, elas acontecem como elas acontecem, são respeitadas no Brasil. O Brasil é um país pacífico. Eu não acredito em rebelião em 21, nem 22, nem 23. Eu acredito em diálogo, em harmonia, em construir pontes, em fazer acordos. E qualquer projeto, Molica, seja esse ou qualquer um que tiver maioria no plenário daquela casa e com a maioria dos seus líderes, sempre dando amplo debate, será pautado. E o plenário soberano decidirá. Não por essa opinião ou por aquela opinião. Eu não tenho que concordar nem discordar. Eu tenho que dizer somente isso. Nós temos que dar o mesmo peso e a mesma medida para declarações. E se eu não me engano, houve uma declaração, posso até procurar, de uma postagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que questionava a lisura do pleito daquela eleição que não então o candidato a presidente Aécio Neves perdeu para a presidente eleita Dilma Rousseff. Muito obrigada, deputado Arthur Lira, pela sua entrevista aqui no Expresso CNN. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade.